O programa Trilha Social começa agora, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. E você que está aí assistindo o nosso programa, você que ainda não fez nenhum trabalho voluntário, mas se você quer fazer, se você quer realmente transformar vidas, é só você entrar no Face, programa Trilha Social, e lá você vai assistir várias pessoas que já passaram aqui pelo programa e deram as dicas de como eles estão trabalhando, praticando a cidadania. E você pode se inspirar em um deles ou então fazer parte de alguma organização não governamental que já passou por aqui. E também, se você já faz um trabalho, mas você quer mostrar esse trabalho, você quer que as pessoas saibam e possam se engajar ao seu trabalho também, é só você entrar em contato pelo programa trilhasocial@bol.com.br e nós teremos o máximo prazer também em trazê-lo aqui para o nosso programa, uma satisfação imensa de divulgar o que você faz de bom. Afinal de contas, nós temos que divulgar o bem. E essa corrente do bem, ela tem que ser reforçada a cada dia. Cada pessoa que se engaja num projeto, cada pessoa que estende a sua mão para o outro, ou o seu ouvido, ou o seu ombro, já está fazendo uma grande transformação na vida das pessoas, num mundo onde todos estão tão envolvidos com suas próprias vidas, com tanto trabalho, com estresse, às vezes esquecem a parte principal. Somos humanos e precisamos uns dos outros e precisamos de aprender a viver coletivamente, a viver de uma forma sadia, de uma forma com cidadania, né, respeitando o próximo, sem discriminações. E hoje nós trouxemos uma pessoa para vocês muito interessante, o assunto que nós vamos abordar, um assunto que atinge muitas famílias, atinge muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É uma especialista em dependência química, ela é psicóloga, é a Rosiane Albuquerque. Rosiane Albuquerque, prazer em recebê-la em nosso programa e poder falar desse assunto e esclarecer os nossos telespectadores a respeito da questão da dependência química. Uma boa tarde, né, Maristela, você, né, e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bem, quando eu como eu fui convidada para vir falar sobre dependência química, a gente sabe que a dependência química ela é uma doença. Ela é classificada, segundo a OMS, como uma doença biopsicossocial e que ela precisa de tratamento, ao contrário do que as pessoas julgam. Porque normalmente a família, a sociedade ainda estigmatiza muito o dependente químico, rotula, né, com críticas. Então a gente precisa entender que a dependência química é uma doença, é o primeiro ponto. Depois, como deve agir com o dependente químico. E essa questão de como agir. Mas antes da gente aprofundar o assunto, eu queria muito saber de você, Rosiane, da onde você é, o que te fez, porque normalmente quando as pessoas veem uma pessoa com dependência química, fogem, não querem se relacionar, porque não sabem como agir. Como é que você chegou até aqui? Como é que foi a sua trajetória de vida? Você nasceu onde? Eu nasci em Maceió, né, sou natural daqui, com exatamente 18 anos eu já entrei na faculdade de psicologia, né? Eu tenho assim uma afinidade muito grande, né, com psicologia. Eu gosto muito de ler e sempre fui muito curiosa, né, nesses aspectos de comportamento. Então eu entrei na faculdade de psicologia, no SESMAC na época, e comecei a cursar, né, fazer esse curso, que é um curso muito rico, é um curso muito bonito. E comecei a descobrir, a adentrar por esse universo da mente humana, do comportamento humano. E após, né, ter sido formada, eu busquei uma referência do que eu queria fazer para me especializar. E encontrei, né, assim, eu diria que eu não encontrei, a dependência química me encontrou. Eu estava em casa quando eu recebi um convite, né, de uma pessoa dizendo que ia ter uma seleção para trabalhar com dependência química. Confesso que eu fiquei um pouco surpresa e até assustada, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. Então eu fui para a seleção, ficaram 3 psicólogos finalistas e depois de uma semana de prazo, né, de observações, eu fui escolhida. E eu comecei a trabalhar numa clínica involuntária, que também é um trabalho bem pesado, né? Então eu comecei a trabalhar numa clínica involuntária,
com dependentes químicos que estavam ali, não porque queriam, mas porque suas famílias tinham procurado através da justiça. E a questão do involuntário é justamente quando o indivíduo ele já está atrapalhando a própria vida e também corre riscos, né, de morte. Risco de vida, ameaças, né, e já dilapidou os bens, né, já tem toda uma história assim, social, até mesmo doenças, né, que ele já contraiu por conta da dependência química. E aí eu fui trabalhar com esse público e comecei a gostar muito da experiência, né. Fiquei trabalhando, acredito que uns 3 anos nessa área, com esse público da involuntária. Depois tive a experiência de trabalhar em uma comunidade voluntária, né? Depois tive a experiência de trabalhar em uma unidade de saúde com criança e adolescente também. A primeira unidade de saúde do estado de Alagoas, né, eu trabalhei, que fica em Luziápolis, Campo Alegre. Trabalhei também com criança e adolescente, aonde eu fiquei mais surpresa porque as crianças e os adolescentes, eles estão, infelizmente, totalmente voltados para esse mundo do crime, da dependência, das drogas, de armas, e cada vez mais cedo as crianças estão entrando nesse mundo. E essa questão das armas e do crime organizado entrar na vida desses jovens, porque uma coisa leva a outra, né? E é por isso que é importante a questão de se ter um controle de armas maior também no nosso país, para que essas armas não cheguem às mãos de pessoas que estão desabilitadas, psicológica e também não tem habilidade tátil, não tem preparação nenhuma para estar com uma arma, não é? Exatamente. Até porque eles são aliciados, né? Eles são menores e são aliciados pelo tráfico e eles passam a trabalhar no tráfico e passam a adquirir, né, a ter acesso a portar uma arma, quando a gente sabe que uma criança e um adolescente nem tem o porte, nem poderia, né? Mas, assim, eles têm acesso à arma, têm acesso à droga, têm acesso à participação em crimes, em furtos. Infelizmente, a realidade está muito complicada, né? E lidar com a família também é muito importante. Você iniciou esse trabalho, dentro da psicologia, você iniciou quando você se formou aos 18 anos em psicologia. Depois você adentrou para a questão da dependência química como um trabalho que você teve uma experiência e isso lhe encantou no sentido de poder transformar vidas, né? Mas na sua família, foi uma coisa, como você disse, ela te encontrou, mas você de alguma maneira, porque a própria psicologia, a gente busca a psicologia normalmente porque a gente sente, as pessoas que dão depoimento, falam assim, eu senti uma necessidade de, talvez até de autoconhecimento e de conhecer melhor a alma humana devido a alguns problemas, às vezes até familiares. Houve isso na sua história? Não, na minha história não houve. Assim, eu fui muito agraciada, né, porque eu recebi muito apoio, muito incentivo. Inclusive, logo que eu iniciei o trabalho, a minha família disse assim, é o que você quer, é o que você gosta de ser, é o que eu amo fazer, eu amo trabalhar com dependente químico. E então, eles me apoiaram, né, eu fui fazer também, busquei outros cursos, além da especialização, estou sempre fazendo novos cursos, me reciclando, porque a gente não pode parar, né, de estudar, enfim. Na minha família foi diferente, né, eu recebi muito apoio. E no caso, você quando atendeu, há anos atrás, quando você iniciou esse trabalho dentro dessa casa, onde os dependentes químicos recebiam a sua ajuda, você sentiu a diferença para os dias de hoje? Porque uma época atrás nós tínhamos, por exemplo, eu acho que talvez uns 16 anos atrás, ou um pouco mais, a nossa preocupação era o cheiro a cola. Sim. Nós não tínhamos o crack ainda, né? Nós não tínhamos uma série de drogas que foram inseridas nesse mercado. Qual a diferença? Há uma diferença desse usuário daquela época para o de hoje? Ah, sim. Hoje a gente já pode constatar que há uma evolução,
né? Eles evoluíram. É uma evolução negativa. É uma evolução negativa. Eles evoluíram no uso de drogas. Cada vez mais cedo eles estão tendo acesso às drogas. E, normalmente, quando você faz um primeiro contato com uma criança, né, um atendimento, um acolhimento com uma criança ou um adolescente, você já percebe que aquele adolescente já passou por quase todas as drogas. Né? Então, ele já passou pelas drogas ilícitas, pelas drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco, e pelas drogas ilícitas, né, incluindo o crack. Ele já tem acesso ao crack. Então, uma criança de 12 anos já tem acesso a fazer o uso do crack. Então, isso é muito preocupante, porque, né, a cada dia mais a gente se surpreende que o número de dependentes químicos ele só aumenta. E é assim, é uma realidade, infelizmente, acho que já virou até um caso de saúde pública. É verdade, nós sabemos que isso no nosso país e infelizmente para um público, e hoje não existe mais cara, né, e nem classe social. Não, não. Eu pude ter a experiência, né, porque trabalhei em vários locais, de atender pessoas de várias classes sociais. Cheguei a atender médicos, né, a atender pessoas assim, de classe média, filhos de pessoas importantes, ilustres, né, pessoas que têm um padrão de vida classe A. E como cheguei a atender também o filho daquela pessoa bem desprovida, né, da favela, da comunidade, que tem uma situação bem precária. De vulnerabilidade. De vulnerabilidade, mas ambos faziam o mesmo uso, estavam tendo as mesmas dificuldades. E você tinha que dar um tratamento diferente? Teria que ser dado um tratamento diferente? Porque a questão da classe social, você tem... porque algumas pessoas acham que há uma diferença, né? Não. Nada, nenhuma. Não. O tratamento ele tem que ser um tratamento humanizado, independente de quem seja. As pessoas elas têm que valer pelo que elas são e não pelo que elas têm, por quanto que elas possam ter, né, para de repente lhe favorecer, né, com ganhos secundários. Então, assim, normalmente né, a minha abordagem é uma abordagem humanizada, é uma abordagem voltada para aquele indivíduo, para aquele sofrimento, para aquela alma humana que está sofrendo. Você atendeu, você me disse que atendeu médico. Nós sabemos também que a dependência química, ela não só se faz através do crack, mas às vezes o próprio médico, por ter muita facilidade ao acesso a farmacologia, né? A remédios que podem realmente tirá-lo daquele, às vezes até pelo estresse, para se manter e acaba viciando em algum tipo de produto farmacêutico, algum produto químico que faça com que ele tenha força para continuar. É isso que acontece? Acontece isso, né? A gente vê isso, né, na prática, a gente atende as pessoas e a gente percebe que o acesso é mais fácil de um médico, né, de um odontólogo, de uma pessoa que tem acesso ao fármaco, de fazer realmente esse uso, esse abuso, né, desse fármaco. E como outras drogas também, né? E você percebe, assim, aí vamos falar assim da questão humana. Esse médico que ele estudou, ele tem conhecimento, porque é diferente de você pegar uma criança, um jovem que não foi pego, foi levado porque disseram que ia ser bom, ele ia fazer parte da turma e que para ele fazer parte da turma ele tinha que usar aquela droga, ele tinha que experimentar porque dava um barato. E no caso de um médico, ele acha, você que já atendeu, a característica dele é que ele acha que ele pode controlar. Ele acha que controla. Normalmente, é como eu falo, né? Eu gosto muito de dizer assim, o dependente químico, ele é dependente químico. E ponto. Independente da profissão, da classe social. Ele já tem uma tendência. Já existem estudos que falam dessa possibilidade da pessoa já vir com uma carga genética. Uma predisposição. Existe sim. Alguns estudos apontam, né, que algumas pessoas, filhos de dependentes químicos ou dependentes, né, do álcool, que também é uma droga, aliás, é a porta de entrada. Exato. Eu diria a droga lícita liberada. No mundo inteiro, né? Então, esse uso precoce do álcool já facilita, né, para quem já tem a predisposição e a curiosidade, e a questão de ser inserido no grupo de amigos, tudo isso vai levando cada vez mais as pessoas. Então, no caso desse médico, ele era dependente químico e ele não conseguia simplesmente
Ele queria tentar, ele tentava, mas ele não conseguia. E assim, era muito doloroso, porque a gente vê o sofrimento, a gente acompanha a família, mas infelizmente a dependência foi mais forte. Mais forte. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já já falando sobre a questão da codependência com Rosiane. Até já, estou esperando você. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Rosiane Albuquerque falando sobre a dependência química e agora nós vamos falar um pouco sobre a codependência. O dependente químico, nós já sabemos que a dependência química é considerada hoje pela Organização Mundial de Saúde uma doença. Exatamente. E a codependência, ela não é considerada uma doença pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, porque não tem um CID. Isso prejudica muito, porque o codependente, ele também é uma pessoa que está adoecida. Agora vamos falar, porque muita gente, quando a gente fala de codependência, muitas pessoas ainda não entendem o que é a codependência. O que é a codependência para que o nosso... Sim. Para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam entender, porque talvez até seja e não saibam. Exatamente. A codependência, ela é um tipo de prisão emocional. É quando o codependente ele passa a ser dependente do dependente químico. A vida dele gira em torno do dependente. Ele não consegue, muitas vezes, dormir bem, porque ele tem que esperar o dependente chegar em casa. Então, ele fica com aquela tensão e aí ele desenvolve, somatiza, aí desenvolve problemas de pressão, muitas vezes já tem problemas diabéticos, né? E aí começam a somatizar e adoecer. Eles também, o codependente, né, ele também tem muita raiva, né? Ele carrega muita raiva, muito medo, muita culpa e muita vergonha. Então, assim, raiva porque ninguém cria um filho para ser um dependente químico. Exato. Né? Então, assim, quando a pessoa tem um filho, a gente imagina que o nosso filho vai trilhar um bom caminho, vai conseguir ser um cidadão. E quando se depara com a realidade de ter um dependente químico em casa, isso se torna, assim, assustador. Então, isso também remete muita raiva, né? As pessoas, os familiares começam a sentir raiva. O medo quando o telefone toca, será que é alguma notícia? O que será? Será que alguém vai dizer que ele morreu? Será que tem alguma coisa? Então, começa também a ter esse tipo de sintoma, né? O sintoma, às vezes, até de uma ansiedade desmedida. E aí passam a não dormir e passam a sentir vergonha, porque o dependente químico tem um comportamento que não é um comportamento, né, digamos assim, dentro das regras convencional. Sociais. Né? Ele não respeita as normas e regras. Então, quanto mais ele pressente que a família tenta, né, olha, fala baixo, né? Olha, não é assim. Aí, quanto mais ele tenta, ele também reage de que forma? Então, eu também vou gritar, eu vou quebrar. Ele reage dessa forma, até porque, né, existe também um processo de abstinência, e muitas vezes na abstinência, que é fisiológico, o dependente químico ele começa a sentir os sintomas, né, de sudorese, tremores, insônia, e ele necessita dessa substância psicoativa. E aí, quando você fala
quando ele está passando por essa abstinência, existem vários tipos de tratamento, inclusive a de redução de danos. Você, dentro desse trabalho, você também indica a redução de danos seria que ele não use aquela droga que ele usava tão forte, mas que seja menor até conseguir diminuir as doses. Veja bem, existe uma classe, né, uma classe de profissionais que defende a redução de danos. Ao meu ver, eu vejo assim, cada ser humano como um único, né? Cada ser humano carrega sua história, né? Suas crenças, né? A forma como ele foi criado, a forma como a família conduz esse processo. A carga genética. Né? A família, muitas vezes, disfuncional, e a gente sabe que isso também é um problema. Então, eu costumo ver aquele ser humano que está ali com toda a sua história, com toda a sua bagagem. E, a depender do caso, eu vou fazendo um trabalho, né, mas que eu aconselho seja a abstinência total. A não ser em casos extremos, né, quando a gente percebe que a pessoa realmente não tem, é uma pessoa crônica, né, é um dependente crônico, e às vezes você tenta até barganhar alguma coisa para tentar convencê-lo a um tratamento, mas o objetivo final é realmente a abstinência. E a abstinência é como diz, né? A pessoa tem que viver um dia de cada vez e vencer um dia de cada vez, porque se ela pensar muito lá na frente, ela não consegue. É como o alcoolista. Ele não pode tomar o primeiro gole. Depois que ele parou de beber, o primeiro gole abre espaço para ele tomar uma garrafa inteira e daí para mais, né? Exatamente. Existem também, né, os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, quais são os fatores de risco desse dependente? Ele tem uma família que faz uso? Muitas vezes a família também é usuária. Às vezes até o pai ele não usa a droga, ele usa sim a droga lícita, que é o cigarro. E aí ele fala para o filho, eu fumo, mas você não deve fumar. Então, não tem como, é o exemplo também, ele colabora. A gente percebe, assim, em muitos casos, né, em que eu atendi, que o adolescente ou o adulto diz assim, eu recebi alta, mas cheguei em casa e ao abrir a minha geladeira, encontrei a minha geladeira repleta de cerveja. Que a minha mãe e meu pai comprou para dar um churrasco para comemorar, porque eu saí da clínica. Então, assim... E aí, nesse ponto é que você também, você está com um projeto que vai começar em 2018. Sim. E esse projeto, ele vai ser direcionado, vocês ainda estão vendo o bairro, né? Onde vocês vão atender, mas é um projeto muito interessante porque não é só para atender o dependente químico, mas o mais importante, porque quando tem um dependente químico em casa, a família também adoece. Adoece. E vocês vão também fazer um trabalho com a família. Como é que vai ser esse trabalho? Bem, aí de início, né, tem a pessoa que idealizou esse projeto e, assim, toda uma equipe, né, uma equipe composta por psicólogos, né, pelos colaboradores, uma equipe de apoio, assistentes sociais, alguns técnicos que estão trabalhando na execução desse projeto, que estão trabalhando na formatação desse projeto, para que ele venha a ser executado em 2018. Então, a gente espera atingir o maior número de familiares, dependente químico e a família. Porque se você tratar o dependente e não tratar a família, não adianta. Porque pode acontecer isso que você falou agora há pouco. O dependente, ele sai da casa de acolhimento, onde ele deixou de usar a droga, chega em casa, está com a geladeira cheia de cerveja. Porque vão fazer uma festa, um churrasco para comemorar a volta dele. É incrível como a falta de sensibilidade, de conhecimento. Exatamente. Porque na alegria, no afã, porque as pessoas ligam ainda, até porque a mídia também colabora muito com isso, na questão de, comemoração, tem que ter bebida. É um momento alegre, tem que ter uísque, tem que ter cerveja, tem que ter... É fomentado também na sociedade, né? Nós temos uma sociedade que também está um pouco doente. Exatamente. Assim, eu diria também que é uma herança cultural, né? Na sociedade, tudo tem que ter, até aniversário de criança. Muitas vezes as pessoas perguntam, vai ter bebida? Quer dizer, já condicionar, não vai ter bebida, eu não vou. Então, tudo é condicionado à comemoração, tem que ter a bebida. Então, a gente ensina, né, quando a gente está com eles, a gente ensina uma nova maneira de viver,
Eles podem ser felizes indo numa pizzaria, comendo uma pizza, indo ao cinema. É redescobrir aquele adolescente, aquela criança que ficou perdida. Em algum momento. Em algum momento da vida. Então, trazê-lo à vida, mas a uma vida pautada, né, no respeito, em normas e valores. E principalmente respeito, normas e valores a ele mesmo, porque na realidade quando o dependente químico ele começa a usar, quando ele se vê como dependente, ele está prejudicando a si mesmo, porque a estima dele está baixa, porque normalmente o dependente químico ele começa também a desleixar da própria aparência, Sim. da alimentação, de tudo. Parece que a única coisa que ele vê na frente é a droga. Nós vemos assim, né, em alguns casos, que eles visualizam muito isso, é a droga. Acordam, o pensamento inicial, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer hoje para conseguir usar. Então, usa. Depois, o que é que eu vou fazer para continuar usando? E aí, o dia inteiro, o foco dele é a droga. É um círculo vicioso. Um círculo vicioso. Ele se afasta das festas em família, das convenções sociais. Se tem uma religiosidade, ele já não pratica, que a gente sabe que também é muito importante. E começa realmente a respeitar normas e regras, o que é muito preocupante. Né? Nessa sua experiência também de atender pessoas, existem pessoas que usam drogas ou experimentaram e não se tornaram dependentes. Não é isso que eu quero. Exatamente. Bom, enfim. Então, é aí que a própria ciência hoje, a neurociência, estudando o ser humano, tem descoberto que existe sim uma tendência mesmo, né? Uma predisposição. Algumas pessoas podem usar cigarro uma vez e ficar dependente o resto da vida. Uma pessoa pode usar uma droga pesada e não ficar dependente. Isso você já teve essa experiência? Já tive essa experiência. Existe aquele usuário eventual, aquele usuário do final de semana, aquele usuário que é recreacional. Ele usa a droga naquele momento para recrear. Mas a gente observa que ele não teve uma evolução para uma dependência. Na verdade, o que ele precisa trabalhar é o comportamento, porque o comportamento dele é uma droga. É verdade, é como a gente diz, né? A droga do comportamento leva à droga. Então, a droga é só a cereja do bolo, mas, na verdade, eles vão tendo um comportamento, né, totalmente contrário e depois eles chegam até o uso. Alguns ficam dependentes, outros não. Então, nós estamos, eu gostaria muito que você, agora, nós temos uma surpresa para você que está nos assistindo, você que talvez não tenha uma condição de pagar um tratamento, e eu gostaria que você oferecesse ao nosso público essa possibilidade. Certo. Eu quero oferecer para você que está em casa 2 vagas, né, de um tratamento, de um acompanhamento psicológico que eu vou realizar com você, né, vai ser um tratamento feito com especialista, e eu vou estar fazendo esse tratamento gratuitamente, abrindo 2 vagas para quem ligar, né, no telefone que a gente vai colocar na tela. Vocês podem ligar e estar agendando. Mas pode falar comigo o telefone. Mesmo. Qual que é o telefone? O telefone é o 8723-2009. Repetindo, 8723-2009. Liga, já vai falar diretamente comigo, a gente já agenda o dia e você já dá início a esse tratamento, que a gente sabe que é muito difícil. Se você tem um filho, se você está precisando, e às vezes até se você é codependente, se você tem alguém da família, se você é uma mãe que está precisando, não está sabendo como agir com o seu filho, você pode procurar. E o programa Trilha Social é um programa que fala desses assuntos que são muito importantes para todos nós. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para que o programa Trilha Social, ele já chegando no final. É um assunto que demanda muito mais tempo, mas eu espero que o nosso telespectador, ele tenha usufruído desse conhecimento. Com certeza. Eu quero agradecer a você, Maristela, né, o programa TV Assembleia, né, o programa Trilha Social, que é um sucesso. E quero também deixar essa mensagem, você que está em casa, você que está nos assistindo, que tem um familiar que sofre com esse problema da dependência química ou da codependência, se identificou com alguma coisa que foi exposta, pode estar procurando fazer contato para procurar realmente fazer efetivamente um tratamento, efetivamente um acompanhamento psicológico é importantíssimo.
É feito todo um acompanhamento, é feito todo um cronograma para que o dependente ou o codependente ele consiga sair, o tratamento é a saída. É o que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e nós estaremos esperando você aqui com novidades. Até lá.